Olá, meus amigos. Fazia tempo que eu não gravava um vídeo aqui no canal, né, sobre indicando alguma leitura, mas eu li um livro bastante interessante ultimamente e eu gostaria de compartilhar com vocês, né? O livro é A Trégua de Mário Benedetti. É um livro que tem na Amazon. Também tem Kindle, né? E físico e Kindle. Eu preferi comprar o formato físico, porque era praticamente um preço bastante parecido. Pois bem, Mário Benedetti é um escritor uruguaio, né? Que nasceu em 1920 e escreveu esse livro quando tinha 40 anos de idade, né? Então, em 1960, o livro foi publicado. E Mário Benedetti ele nasceu em Passo de los Toros, né, que fica bem no meio do Uruguai, né? Mas ele viveu pouco tempo nessa cidade, porque a família migrou para Montevidéu quando ele era criança e ele veio grande parte da vida em Montevidéu. Também ele depois de adulto ele morou na Espanha e outros países. Mas o livro ele é narrado, o cenário do livro, o lugar onde acontece, onde os acontecimentos ocorrem, lá em Montevidéu. E o personagem protagonista é o Santomé, que é um senhor de 49 anos de idade, ele é viúvo, né, e tem 3 filhos, 2 rapazes e uma moça, que ele praticamente criou sozinho, né? E aos 49 anos ele anseia pela aposentadoria que vai ocorrer aos 50 anos de idade. Então ele começa a projetar ali, né? Sonhar como vai ser a aposentadoria, né? Ou realizar aquilo que quer e tal, meus sonhos. E ele quer assim, planeja assim, viver no ócio, descansar e tal. E nesse ano aí nesse ano de 49 a 50 anos, o livro é em forma de diário, narrado em primeira pessoa, né, como eu falei. Ele começa no dia 11 de fevereiro e vai até o dia 28 de fevereiro do ano seguinte. E por ser um livro narrado em primeira pessoa, ele dá muita verossimilhança, né? Bastante impactante assim para a pessoa que está lendo, né? Pensa que é o próprio autor, o alter ego do autor, mas não é. Então o que acontece? O Santomé ele trabalha num escritório de contabilidade e a certa altura são contratados 3 estagiários, 2 rapazes e uma moça. A Laura, o nome dela é Laura Avellaneda, um nome meio estranho assim, né? Mas a Laura ela é bem tímida lá tal. E o Santomé ele de início não tem aquela atração toda, mas ele começa a perceber a beleza dela, as características, né? E começa a se interessar por ela, né? E ele conversa bastante com ela e tal. E ele termina se apaixonando pela moça, né? Mas aí ele fica assim, com medo com receio de se aproximar muito ali, conversar com ela, cortejá-la, porque ele se preocupa, pô, o que os filhos vão dizer? Já um camarada quase 50 anos e ela, pô, bem novinha, né, tal, assim, metade da idade dele. E, pô, aí ele começa assim, tinha idade de ser a filha dele, digamos assim, e ele começa a ter essas preocupações de que vão falar a sociedade, as pessoas do escritório. Mas ele se apaixona por ela e ele cria, e ela dá uma certa margem, né, de dar a entender que corresponde, né, a paixão dele. Ele vai lá e fala com ela, né? E aí ela termina também aceitando se ter um relacionamento com ele e tal. E aí ele dadas as preocupações que ele tem, ele combina com ela para não ficar em público esse relacionamento, para ser em segredo, né?
E aí ela fica meio assim, porque a psicologia da mulher, ela gosta de segurança, né, de ser acolhida e tal, e ele não dá esse acolhimento, assim, essa segurança para ela, digamos assim, para casar e tal. Mas aí ela termina aceitando a situação, né? Talvez pensando em que um dia ele vai casar com ela, né? Então aí ele vai levando esse relacionamento ali às escondidas e a certa altura essas preocupações dele deixa assim ele de viver muitas coisas que ele poderia ter vivido junto com ela, né? Aí eu não vou contar assim o que vai acontecer para não dar o spoiler do livro, né? Porque o final é surpreendente. Mas o que eu quero deixar, a lição que o livro dá é que a pessoa tem que viver o presente, não assim, se basear só no futuro, né? Tudo aquelas preocupações dele que ele tinha, digamos assim, e planejava assim no futuro e tal, nada daquilo assim se realizou daquele jeito que ele pensou, não foi totalmente diferente. E ele tinha uma vida tão acinzentada, né, antes de conhecer a Veraneira, que quando ela surgiu, deu mais cor para a vida dele, ele ficou mais, se sentiu renovado assim e tal. E ele não soube aproveitar, porque o destino deu uma trégua para ele de 1 ano e ele não soube aproveitar por conta das preocupações que ele teve, né? Então o destino prega uma peça assim que o final é surpreendente. Depois ele reflete assim como se assim, deixei de viver o presente e me preocupei tanto com as coisas e projetei o futuro e não foi nada disso que ocorreu, né? Então a grande lição que o livro passa, né, é que nós devemos, do meu ponto de vista, né, que o livro passa para mim ficou bem claro isso, que ele passa a mensagem que a pessoa deve viver o presente ali e não se, digamos assim, se preocupar muito com o futuro, né? Não que a pessoa não vá planejar, lógico, a pessoa tem que planejar o futuro, né? Digamos assim, como vai realizar seus sonhos, como é que vai mas esse futuro, ele não pode, esse planejamento, ele não pode também atrapalhar de você viver o presente, que o presente é o que existe. E mesmo você planejando, pode ser que o que ocorra no futuro não seja isso. E normalmente não é, o destino às vezes é totalmente diferente. Então, a lição que o livro passa, para mim, foi essa aí, ok? Então, eu recomendo bastante o livro, tá ok? E um grande abraço aí para todos. E eu vou ver se começo a postar mais frequência quando eu gostar de um livro assim, tá ok? Grande abraço, fica com Deus todo mundo aí, tchau.